Bem-vindos ao debate. O papo hoje pega fogo numa questão que tá em todo lugar quando se fala de sucesso, carreira, especialmente desse universo das startups. A tal da hustle culture, sabe? A cultura do trabalho frenético. O nosso material base para essa conversa joga uma luz sobre essa tensão. De um lado, a ideia de que tem que ralar muito mesmo, do outro, uma crítica bem forte a essa pegada. Exato. E a pergunta que fica martelando, vinda direto dessa análise que a gente fez é: será que se matar de trabalhar, abrir mão da vida pessoal, é realmente o único caminho para chegar lá? Para ter resultado de verdade? Ou será que essa mentalidade é só, uma cortina de fumaça para esconder falta de eficiência e, no fim das contas, o preço que a gente paga em saúde, em bem-estar é alto demais? Bom, eu vou defender aqui a ideia de que, por mais puxado que seja, essa dedicação total, essas horas a mais, muitas vezes são sim um ingrediente essencial para conseguir coisas grandes, para se destacar, principalmente onde a briga é feia, né? Onde a concorrência é forte. E eu vou pelo outro lado. Vou argumentar que essa mania de endeusar quem trabalha sem parar é furada, é tóxica, na real, derruba a produtividade no longo prazo e passa por cima do que a gente precisa como ser humano. E para isso, vou me basear justamente nas críticas e nos dados que o nosso material levantou. A gente fala de ambição de verdade, de resultado que sai da curva. Não tem muito atalho, sabe? Geralmente exige um esforço na mesma medida. Pensa no comecinho de uma empresa, naquela fase de tirar a ideia do papel, ou numa carreira onde todo mundo quer o mesmo lugar ao sol. Essa entrega total que a gente vê direto nas histórias de sucesso, e ok, o material critica que muitas vezes elas são simplificadas demais, essa entrega é quase um sinônimo de paixão, de estar 100% comprometido com aquilo. Até o próprio autor do material que a gente leu admite, né? Ele fala que lá atrás, no começo, ele mesmo achava que tinha que virar noite trabalhando. Esse sacrifício inicial eu vejo como um investimento. Você planta agora, mesmo que seja duro, para colher lá na frente. Não é querer romantizar, ficar acabado, mas é reconhecer que para chegar onde poucos chegam, às vezes o caminho exige esses picos de intensidade. Não tem muito jeito. Entendo a lógica, mas a minha leitura é bem diferente. Para mim, essa cultura que bate palma para quem não desliga nunca é, na verdade, um tiro no pé. Ela se baseia numa ideia toda torta do que é ser produtivo de verdade. O material que a gente analisou é bem claro nisso. Traz estudos mostrando que depois de um certo ponto, quanto mais hora você faz, menos você rende e mais erro você comete, o que gera custo, obviamente. E aí tem o preço humano, que a gente não pode fingir o que não existe. O impacto na saúde física, na saúde mental, é devastador. O texto até cita o exemplo extremo do karoshi, lá no Japão, que é literalmente morrer de tanto trabalhar. Essa mentalidade simplesmente ignora que existe vida fora do crachá. Descanso, família, sono, comer direito, ter um lazer até, arrumar a casa, como o material comenta quando fala da importância do feriado. E tem mais, né? Tem toda uma coisa de performance aí. Aquela cultura de postar no LinkedIn que tá virando à noite, o exemplo do growth hacker que o texto cita, que muitas vezes parece mais preocupação em parecer super ocupado do que em entregar resultado de fato. A eficiência de verdade, como o material sugere quando compara a produtividade de países como a Alemanha ou mesmo a Costa Rica com as horas que se trabalha lá, não vem só de ralar mais horas. Vem de trabalhar de forma inteligente, de ter ferramenta boa, de ter condição de trabalho decente. Que não adianta insistir porque o rendimento cai e o risco de erro aumenta. Mas aí eu te pergunto, e os momentos-chave? Aqueles picos de trabalho intenso não podem ser estrategicamente vitais? Pensa numa startup tentando lançar um produto antes do concorrente, ou precisando entregar um projeto gigantesco para garantir a sobrevivência. Será que essa curva de queda de produtividade é igual para todo tipo de trabalho? O material foca em estudos mais gerais, mas será que o trabalho criativo, que depende de insight, de imersão, segue a mesma lógica de um trabalho repetitivo de linha de produção? Nesses momentos de pressão máxima, a capacidade de dar aquele gás extra, de ir além do horário comercial, pode ser justamente o que separa quem vence de quem fica pelo caminho.
Não dá para ignorar essa realidade competitiva. Desculpa, mas eu continuo achando que isso não pode ser a regra. É a exceção que confirma que o normal deveria ser diferente. Os dados que o material traz são fortes. Trabalhar demais, sistematicamente, leva a mais erro, mais acidente, mais gente se afastando por burnout. No fim do dia, isso custa caro para todo mundo, para a empresa, para o sistema de saúde, para a sociedade. Um ritmo que dá para sustentar, que respeita o limite do corpo e da mente, não só gera resultado melhor no longo prazo, como também aumenta a qualidade, a capacidade de inovar, porque a pessoa não está esgotada. Olha a comparação que o material faz. Países como Luxemburgo, Alemanha, estão lá no topo da produtividade mundial. E a galera trabalha bem menos horas por ano do que aqui no Brasil, por exemplo. Isso mostra que a conta mais horas igual a mais produção simplesmente não fecha em nível macro. Ficar obcecado com hora extra, muitas vezes, só serve para mascarar o que falta de verdade. Investimento em tecnologia, em treinamento, em processo eficiente. Coisas que realmente fariam a produtividade decolar. Esse ponto do investimento é bom, sem dúvida. Mas voltando à questão da experiência individual. Você falou da pressão, do contexto estressante. E quando essas horas a mais vêm da pura paixão pelo que se faz? Sabe? Quando você está tão envolvido num projeto que te move, que te dá um propósito gigante, que o tempo voa. Será que isso não muda a equação? Trabalhar muito naquilo que você ama, isso não poderia pelo menos amenizar os efeitos negativos que você descreveu? O material até discute essa coisa do trabalhe com o que você ama, né? E embora critique a forma como isso é romantizada, a gente sabe que para muita gente, especialmente quem está empreendendo, a linha entre trabalho e paixão é quase invisível. Esse engajamento total, essa vontade de fazer acontecer, não seria um motor poderoso, mesmo que exija passar mais tempo debruçado naquilo? Esse argumento da paixão é clássico, mas é perigoso. Você já parou para pensar como essa paixão é facilmente usada como desculpa para explorar as pessoas? O material é bem direto nisso. Diz que mesmo o trabalho que você adora vira um fardo quando vem junto com pressão absurda, prazo irreal, cliente maluco, chefe que não respeita limite. A paixão não te deixa imune ao estresse, ao cansaço, à obrigação. O texto usa uma analogia ótima. Imagina a sua comida favorita. Se te obrigarem a comer só isso, o tempo todo, sob pressão, logo você vai enjoar, vai passar mal. Com o trabalho é a mesma coisa. E aquela outra falácia que o material aponta, do agradeça por ter um emprego, é a mesma lógica. Usa-se a paixão ou a necessidade para calar a boca de quem reclama das condições ruins. Mas você ama o que faz, então aguenta aí. Muitas vezes, o problema não é nem a tarefa em si, mas todo o resto. A falta de autonomia, a pressão por resultado a qualquer custo, a falta de reconhecimento, a cultura tóxica. A paixão vira uma armadilha, entende? Entendi seu ponto sobre a paixão como armadilha. Certo. Mas vamos colocar outro elemento na mesa. A competição pura e simples. Pensa no cenário de startups brigando por um naco de mercado, buscando investimento. A concorrência é brutal. Nesse contexto, será que a hustle culture, essa cultura do esforço máximo, não acaba virando quase que uma estratégia de sobrevivência? Uma forma de sinalizar para o mercado, para os investidores, para os concorrentes. Olha, a gente está aqui para ganhar, a gente não mede esforços. Não estou dizendo que é bonito ou que é o ideal, mas talvez seja uma resposta quase que adaptativa a um ambiente onde parece que todo mundo está correndo uma maratona sem linha de chegada. A simples percepção de que seu concorrente está lá, trabalhando 16 horas por dia, já não cria uma pressão quase irresistível para fazer o mesmo só para não ficar para trás? Retroalimentando. O material que a gente leu puxa muito mais para a segunda opção. Mostra como essa cultura é inflada por gurus do sucesso, por chefes que romantizam o próprio esgotamento e pela pressão dos colegas. Lembra do exemplo do pessoal que fica postando no LinkedIn que está trabalhando no feriado só para ganhar like e parecer dedicado? É bem isso que o material descreve. A competição existe, claro,
Mas a estratégia vencedora não deveria ser quem aguenta sofrer mais tempo no escritório. Deveria ser quem trabalha de forma mais inteligente, quem inova de verdade, quem investe em tecnologia que funciona, em equipamento decente, em treinar equipe. Tudo isso que o material aponta como gargalo real da produtividade. Pelo menos aqui no Brasil, onde se trabalha muitas horas para produzir relativamente pouco. Essa hustle culture talvez seja mais uma peça de teatro, sabe? Uma performance social do que uma exigência real para competir. O foco tá errado. Ok, admito que o custo humano é real e precisa ser considerado. O estresse, o impacto na saúde física e mental, o tempo que se perde com a família, com os amigos, com a vida fora do trabalho. O material detalha isso muito bem, não dá para negar. Mas, pensando por outro ângulo, será que, em certas situações muito específicas, esses custos não poderiam ser vistos como um preço que algumas pessoas escolhem pagar? Uma escolha consciente, feita por quem tem uma ambição muito grande, quem busca um resultado realmente excepcional. Não estou falando de impor isso para todo mundo, de jeito nenhum, mas de reconhecer que, para alguns indivíduos, em certos momentos da vida ou da carreira, alcançar um objetivo que parece maior que tudo pode justificar para eles um período de sacrifício mais intenso. É uma aposta, uma troca, onde a pessoa pesa os riscos e as recompensas potenciais. Uma escolha individual, no fim das contas. Eu tenho dificuldade com essa ideia de escolha individual nesse contexto, porque ela ignora completamente as pressões do sistema, da cultura, que muitas vezes empurram as pessoas para esse caminho, mesmo que não seja o que elas realmente querem. É fácil falar em escolha quando você não considera o chefe que exige disponibilidade 24/7, a conta que precisa ser paga, o medo de ser demitido se não vestir a camisa do jeito que esperam, e o custo humano. Ele é altíssimo e a gente costuma varrer para baixo do tapete. O material é muito feliz ao descrever como o descanso não é só para recarregar as baterias para o trabalho. É para viver, é para a saúde, para os relacionamentos, para ter um hobby, para fazer coisas simples do dia a dia que ficam de lado quando não se tem tempo para nada. Lembra da parte sobre o hashtag feriadão? Sobre como as pessoas usam para colocar a casa em ordem, para respirar? O texto até cita o Thoreau, lá do século XIX, já alertando sobre como a gente se mata de trabalhar e esquece de viver, de suprir as necessidades mais básicas. Isso é sustentável? Para a pessoa, com certeza não é. E para a sociedade? Uma sociedade que normaliza o burnout, que acha bonito negligenciar a própria vida em nome do trabalho, eu tenho sérias dúvidas. A busca por resultado não pode, de forma alguma, justificar destruir a base humana, que, ironicamente, é quem produz esses resultados. A conta não fecha a longo prazo. Bom, para tentar amarrar minha visão aqui, eu reafirmo que, embora essa glorificação meio cega do excesso de trabalho seja sim um problema e os riscos que o material levanta sejam muito reais, a gente não pode ignorar a realidade competitiva de muitas áreas. Especialmente no começo de projetos ambiciosos, de novas empresas, a dinâmica muitas vezes exige sim uma dedicação que vai além do padrão do confortável. Picos de esforço intenso, por mais desgastantes que sejam, podem acabar sendo uma parte, talvez inevitável, da jornada para quem mira muito alto, para quem quer fazer algo realmente notável. E eu concluo reforçando o que a análise do nosso material deixou bem claro. Essa cultura do trabalho extenuante, na maior parte das vezes, é insustentável, é contraprodutivo e o custo humano é altíssimo. A produtividade de verdade, a inovação que a gente tanto busca, o bem-estar das pessoas, tudo isso floresce num ambiente diferente. Um ambiente que busca equilíbrio, que valoriza o trabalho inteligente, que investe nas pessoas e nas ferramentas certas e que, acima de tudo, respeita os limites e as necessidades que todos nós temos como seres humanos. Fica claro que a questão é complexa. Essa linha entre a dedicação que impulsiona e o excesso que destrói é bem mais tênue do que parece. E varia muito com o contexto,
com as condições de cada um, com as estruturas em que a gente está inserido. Sem dúvida nenhuma. E o material que serviu de base para nossa conversa hoje traz uma crítica muito necessária a essas normas culturais, a essas histórias de sucesso que muitas vezes são contadas pela metade e as dinâmicas de poder que moldam o mundo do trabalho. É um convite para a gente pensar fundo sobre as pressões que a gente vive e as expectativas que são colocadas sobre nós. Com certeza, tem muito mais para a gente explorar e refletir a partir dessa análise tão rica.